Aí, começou. Tá, então, vamos lá. Bom, pessoal, então, boa noite para vocês. Então, essa é uma atividade de recomposição de conteúdo, tá? Que eu elaborei para vocês. Eu vou explicar para vocês o passo a passo dessa atividade, o objetivo dessa atividade, como que vocês vão fazer essa atividade, quais ferramentas digitais vocês vão usar para tentar fazer essa atividade. Aí eu vou apresentando ela, vou explicando para vocês. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, vocês podem também perguntar, tá? Então, vamos lá. Então, a ideia é basicamente o quê? A partir do que a gente teve sobre a teoria de Marx, a teoria sociológica de Marx, inclusive é o que a gente estava tendo ontem, né? Eu estava passando para vocês os tópicos, eu pensei em quê? Em vocês fazerem uma atividade usando uma inteligência artificial, tá? Que se chama Gemini, tá? Que vocês têm acesso, né, pelo aula da escola, depois eu posso entrar aqui e mostrar para vocês como vocês vão usar ela. É um assistente virtual, uma inteligência artificial que vocês costumam usar. E a partir dela, vocês vão fazer algumas perguntas para esse assistente virtual em relação à teoria sociológica de Marx e os conceitos de mais-valia e alienação. Para saber o que ela responde para vocês, né, em relação a essas perguntas, que eu já vou passar certinho quais são elas para vocês. E a partir dessas respostas, vocês fazerem atividade. Claro, a ideia é que vocês ali aprendam também sobre o conceito, mas a gente vai tentar fazer uma espécie de um teste com ela em relação a essas perguntas, tá? Para ver como que isso se daria a partir da utilização dessa inteligência, tá? Basicamente, as perguntas que eu selecionei são 3, tá? Quais são elas? Vocês vão perguntar, né, usando o Gemini para fazer essa pergunta, que está postado já ali na sala virtual, a atividade, tem as instruções. Depois a gente convida a entrega, eu já explico como que vai ser, tá? As perguntas são essas aqui, vocês vão colocar lá. O que é alienação e mais-valia na teoria de Karl Marx? Né? Fazer a pergunta, ela vai te dar uma resposta, você vai deixar ele separadinho. Na sequência, vocês já vão perguntar como os conceitos de alienação e mais-valia podem ser aplicados hoje nas relações de trabalho na era digital. Tá? Então, a ideia é fazer exatamente essa pergunta. E esses dois conceitos, né? A teoria do mais-valia, né? Seja ela relativa ou absoluta, que ela vai dar tudo que eu passei para vocês. Mas ela vai explicar, né? Tem 2 tipos, a absoluta, que é aumento da jornada de trabalho, a relativa, que é aumento da produtividade a partir de tecnologias inseridas na produção, modelo do sistema de produção racionalizado para aumentar a produtividade e tal. Vocês vão perguntar como que esses 2 conceitos podem ser aplicados hoje com a inteligência artificial, ou melhor, numa era digital do trabalho, pensando que as pessoas, né, estão trabalhando em plataformas digitais, usando, né, computadores no seu dia a dia de trabalho, etc. Beleza. Isso mesmo aqui que eu queria que vocês me mostrassem. Obrigado. Por que disso? Por que dessa pergunta 2? Quando o Marx estava analisando a sociedade capitalista, ele estava pensando no século XIX. Ele estava pensando, inclusive, nas transformações daquele modo de produção, da tecnologia daquela época, etc., mas pensando numa realidade de fábrica. Vamos pensar assim. A ideia é a gente tentar compreender como que esses 2 conceitos podem ser, digamos, readaptados ou ressignificados na era digital, né? Pensando eles como um trabalho na era digital, remoto, trabalho sei lá, de sistemas de informação ou algo assim, tá? E a pergunta 3 é a seguinte, ó, a inteligência artificial, ela produz conhecimento? Você vai perguntar para ela mesma, né? E como que a inteligência artificial adquire os dados que são processados, tá? Ela mesma vai te dar uma resposta lá. Qual é a ideia dessa 3? É a gente perceber, né, que a inteligência artificial, na verdade, ela produz e processa esses dados a partir das nossas próprias produções.
É como se a gente estivesse trabalhando para esses sistemas sem receber. E não percebe isso ao utilizar elas. Porque ela vai processar dados que já estão na rede. Né? E esses dados, obviamente, foram feitos por seres humanos. Não são as máquinas que fizeram. Isso que é interessante. Para quê? Para a gente entender como que esses dois conceitos eles estão relacionados, inclusive no uso dessas ferramentas, né, nesses assistentes virtuais. Né? É como se fosse uma forma de mais-valia ressignificada, de uma outra forma, né, como o Marx analisou na fábrica, mas a partir do uso disso, né, que você está, digamos, trabalhando para ela sem receber por isso e sem saber disso. Então, você está ali basicamente operando em dois conceitos, tanto de alienação, né, que é a separação, você produz, a atividade de trabalho sem saber o que você está fazendo e tal, e também, por outro lado, como um mais-valor, ou seja, uma taxa de exploração que você produz para ela, quando a gente pergunta para ela, você está produzindo para ela, sem saber. E ela utiliza essa pergunta para depois reformular outras, analisar, comparar e por aí vai. Então, a ideia basicamente é isso. Analisar esses dois conceitos a partir do uso da inteligência artificial e saber como que eles podem ser atuais, digamos. Eles têm uma certa atualidade no século XXI. Eles servem para analisar em uma outra era de relação de trabalho, na área digital, claro, mas que eles têm ali uma importância para esse uso. Tá? Então, basicamente, seria isso. Detalhe importante também. Vocês podem fazer as perguntas de vocês, se vocês quiserem depois. Eu elaborei essas 3 como uma guia. Mas se você quiser fazer mais perguntas depois para o assistente virtual, vocês podem, dentro do tema que a gente está propondo, que é a teoria de Marx, né, a teoria sociológica dele, em 2 conceitos, mais-valia e alienação. O que é? Você pode perguntar, eu não entendi bem o que é, me dê um exemplo do que é alienação, como que eu posso ver isso hoje? Você pode ficar à vontade ali nas perguntas, tá? Com as perguntas lá feitas e as respostas que ela vai dar, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, né, os resultados dessa pesquisa e vão elaborar uma espécie de um mapa mental. O que significa isso? Tá? Vocês vão pegar os conceitos e vão colocar eles em uma espécie de um esquema que eles possam ser utilizados depois por vocês como um modelo de estudo ou para consulta numa avaliação ou algo assim. Então, na verdade, vocês não vão entregar, digamos, as respostas em texto ou tópicos. Vão fazer um esquema, estou usando o papel aqui como exemplo, mas isso pode ser depois feito digital, se você quiser. Inclusive, se você pedir para ela fazer um mapa mental com as suas perguntas, ela vai fazer, né? E vai deixar meio que pronto, você pode salvar e compartilhar se quiser, ou fazer a sua, manualmente, pegando ali as respostas que ela deu para você nas bases perguntas, e elaborando, né? Na pergunta 1, ela disse isso, faz ali um balãozinho, uma setinha, uma observação, faz um esquema de estudo. A ideia é fazer um mapa, né, com os conceitos que você possa utilizar, saber do que se trata. Geralmente a gente usa isso muito para estudar, para fazer uma consulta, uma avaliação, que é o que eu pensei para vocês mais para frente usar. Tá? Lembrando que pode ser esse mapa digital ou manuscrito, vocês escolhem como querem fazer. Se quiserem fazer nela mesmo, já faz. Se quiser fazer, sei lá, em outro assistente virtual, pode fazer. Se quiser fazer manuscrito, faz. Digitar, como vocês quiserem. Tá? E depois, a ideia é vocês compartilharem comigo, quando ficar pronto, lá na atividade do Clésio, que eu deixei já pronto. Tá? Eu deixei ali, por enquanto, sem uma data, tá? Não precisa combinar isso agora, mas depois a gente define mais ou menos uma data, né? E vocês postam lá, seja ela manuscrita, tira uma foto e posta lá, ou se for o arquivo, só compartilha lá o arquivo com essa atividade, tá? Então, o objetivo da aula é que vocês consigam aprender os 2 conceitos, a teoria sociológica de Marx, os 2 conceitos, mais-valia e alienação, né? Vocês, a partir disso, usando os recursos digitais, o Gemini em específico, mas também, se quiserem usar outros recursos dados, não tem problema, tá?
e com isso a gente perceber a atualidade desses conceitos hoje, pensando numa era digital, do nosso tempo, né? Como que o mais-valia ou mais-valor e a alienação estão presentes no nosso tempo, mesmo não estando numa realidade de trabalho de fábricas, por exemplo, ou outra que o Marx analisou no seu tempo. A ideia é fazer uma reatualização dos conceitos. Beleza? E, por fim, para que nós vamos fazer tudo isso? Qual é o objetivo? Né? Que vocês consigam aprender esses dois conceitos sob a forma que eu passei para vocês em sala. Da teoria em sala, como Marx analisou no século XIX, na fábrica, naquele contexto, e também no nosso contexto de uso, né, de novas tecnologias, inteligência artificial, trabalho na era digital e por aí vai. Vai fazer tipo, uma atualização desses conceitos. Certo? Deu para entender o que é para fazer? Tá? Querem perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Eu não entendi, não vai continuar agora um pouco. Tá, a gente está, depois eu me posso explicar separadamente, a gente está fazendo uma espécie de um experimento de recomposição de aprendizagem sobre o assunto que a gente está tratando em aula, tá? Que é a teoria sociológica de Marx e dois conceitos que eu selecionei, mais-valia e alienação. Eu postei uma atividade, né? E essa atividade ela tem ali as orientações de inteligência artificial para você fazer ela. Fazer perguntas para a inteligência, depois elaborar a partir dessas perguntas um mapa conceitual digital, um manuscrito que você possa usar para consultar, estudar, para você aprender com base nisso. E também tem uma pergunta 3, depois posso explicar separadamente se você quiser, que a gente vai usar a inteligência artificial para ela demonstrar para nós que nós trabalhamos para ela sem receber por isso, certo? Tá? Quando você faz perguntas, alimenta ela, você está alimentando ela, sem receber sobre isso. É uma espécie de mais-valor, você mais-valia, só que atualizado, né, do nosso tempo, tá? É nesse sentido. Sei que ficou bem resumido, mas eu posso depois explicar. Pode ser? Tá? Alguma outra dúvida? Perguntas? Não? Então, a ideia é depois a gente acessar juntos, a gente acessa o assistente virtual, né? Vocês também têm acesso aí, pode usar celular, pode usar tablet, pode usar notebook, cada um usa o que quiser, para fazer essas perguntas, elaborar depois o mapa. Tá? Ok? Mais alguma dúvida, pergunta? É isso? Então, tá bom. Vou parar a gravação aqui. Deixa eu olhar por aqui. Aqui.